Not that there wasn't worthy people there. Now, like an angel, like, for instance, we'd say a Gabriel or Michael. But remember, it had to be a kinsman. Remember, John said here, and no M-A-N, not angel, not seraphim. They hadn't sinned, but they were in a different category. They'd never fallen. But this had to be a kinsman redeemer. Não que não houvesse pessoas dignas lá. Agora, como um anjo, como, por exemplo, nós diríamos Gabriel ou Miguel. Mas lembre-se, tinha de ser um parente. Lembre-se, João disse aqui, e nenhum H-O-M-E-M. Não anjo, não serafim. Eles não pecaram, mas eles estavam numa categoria diferente. Eles nunca tinham caído. Mas este tinha de ser um parente redentor. No man, because there was not a redeemed. No man was worthy to look at it. Oh, no, my. So it took a human kinsman. And he asked for it and he wasn't found nowhere. There's nobody. Nenhum homem, porque nenhum deles havia sido redimido. Nenhum homem era digno de olhar para ele. Oh, não, mas que coisa! Assim, era necessário um parente humano. E ele pediu isto, e não foi encontrado em parte alguma. Não havia ninguém. No bishop, no archbishop, no priest, no hierarchy, no nothing. Was even, it didn't even have the holiness enough to even look at the book. Amen. My. That's pretty strong, but that's what the Bible says. Amen. I'm just quoting what John said. Amen. Nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia, nada que alguma vez, nem mesmo tinham suficiente santidade de até olhar para o livro. Ufa, mas que coisa! Isso é um tanto forte, mas foi isso que a Bíblia disse. Só estou citando o que João disse. The Bible said that John wept. Not as some people has taught it. I was hearing a man teach this one time, said, John wept because he found himself not worthy. Oh, any man under the Holy Spirit was no different from that, see. Under the inspiration of God was no different from that. A Bíblia disse que João chorou. Não como algumas pessoas têm ensinado isto. Estava ouvindo um homem ensinar isto certa vez, disse, João chorou porque se achou indigno. Oh, qualquer homem sob o Espírito Santo saberia que não se tratava disso. Veja, sob a inspiração de Deus, saberia que não foi isso. But John wept, here's what I think he wept for. Because if no one was worthy and could open this book of redemption, the whole creation was lost. Mas João chorou. Eis o que penso do motivo pelo qual ele chorou, porque se ninguém fosse digno e pudesse abrir este livro de redenção, a criação inteira estaria perdida. Here is the book, there is a title deed, and it will be offered to the kinsman redeemer that can meet the qualifications. That's God's own law, and he can't defile his law. He can't defy his law, rather. See? Aqui está o livro, aqui está o título de propriedade, e ele será oferecido ao parente redentor que possa preencher as qualificações. Essa é a própria lei de Deus, e ele não pode corromper sua lei, ou melhor, não pode contestar sua lei. Está vendo? God required a kinsman redeemer who was worthy, who was able to do it, who had the substance to do it. And the angel said, now let that kinsman redeemer step forward. Deus exigia um parente redentor que fosse digno, que estivesse apto a fazê-lo, que tivesse a constituição de fazê-lo. E o anjo disse, agora que esse parente redentor se apresente. John looked. He looked all over the earth. He looked beneath the earth. And there was nobody. Their creation and everything was lost. Of course John wept. Everything was lost. E João olhou, e ele olhou por toda a terra. Ele olhou debaixo da terra e não havia ninguém.
Aí a criação e tudo mais estavam perdidos. Claro que João chorou. Tudo estava perdido. His crying didn't last but just a minute. Hallelujah. Amen. Then there stood one of the elders and said, "Don't weep, John." Amen. Praise the Lord. Oh, my. His crying didn't last but just a minute. Seu choro não durou mais do que um minuto, todavia. Então lá se levantou um dos anciãos, disse: Não chores, João. Oh, que coisa! Seu choro não durou mais do que um minuto. John thought, "Oh, my. Where is the man? There stands the prophets, is born like I was. There stands the sages, there stands... Holy, to nobody here. I want a man that's able to do it. I want a man that can redeem." And he wasn't found. So John broke out, everything was lost, and he wept bitterly. João pensou: Oh, que coisa! Onde está o homem? Lá estão os profetas. Eles nasceram como eu nasci. Lá estão os sábios. Lá estão... Oh, não há ninguém aqui? Eu quero um homem que esteja apto a fazê-lo. Quero um homem que possa redimir. E ele não foi encontrado, de modo que João irrompeu em lágrimas. Oh, tudo estava perdido e ele chorou amargamente. And he was sad, because everything, the whole creation, everything was gone. If they couldn't find somebody, glory to God. If they couldn't find somebody that could meet that requirements, every human being in the whole world and creation was gone. E ele estava triste, porque tudo, a criação inteira, tudo estaria perdido, se não conseguissem encontrar alguém. Glória a Deus! Se não conseguissem encontrar alguém que pudesse preencher esses requisitos lá, todo ser humano e o mundo inteiro e a criação estariam perdidos. Oh, everything had fallen, the rights of redemption, the rights of eternal life, all these rights have been forfeited. And there was nobody who could pay the price. Oh, tudo tinha caído, os direitos de redenção, os direitos de vida eterna, a luz, todos estes direitos tinham sido cedidos e não havia ninguém que pudesse pagar o preço. And John started crying, because no one was worthy and no one could even look at the book. Oh, it took a human being. John wept, because no one could do it and everything was lost. E João começou a chorar, porque ninguém era digno, e ninguém nem mesmo podia olhar para o livro. Oh, era necessário um ser humano. João chorou porque ninguém podia fazê-lo, e tudo estava perdido. And there came a voice from one of the elders, standing amidst the four beasts, and all that great host of heaven, said, "Don't weep, John." Oh, my grace of God. Don't be broken-hearted, John. Don't weep, for the Lion of the tribe of Judah, the root and offspring from David, he has prevailed. E veio uma voz de um dos anciãos que estava no meio dos quatro animais viventes, e de toda aquela grande hoste do céu, disse: Não chores, João. Oh, que coisa! A graça de Deus! Não fiques quebrantado de coração, João. Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, ele prevaleceu. Prevail means wrestle with and overcome. The Garden of Gethsemane, when blood dropped out of his face, he was overcoming. The Lion and the root of David has prevailed, has overcome. Prevalecer significa lutar com e vencer. Oh, que coisa! No jardim do Getsemane, quando o sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo.
Está vendo? Ufa, está vendo? O leão e a raiz de Davi prevaleceu, venceu. Like Jacob being supplanter. And when he got in contact with the angel, he held on. And the angel tried to pull away, said, I'm just not going to let you go. He held on until he got what he wanted for, and his name was changed from supplanter, which means deceiver, to what? To a prince with God. Israel. He prevailed. Como Jacó sendo suplantador, e quando entrou em contato com o anjo, ele ficou firme. E o anjo tentou se retirar. Ele disse, eu simplesmente não te deixarei ir. Ele ficou firme até que obteve o que queria. E seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador, para o quê? Para um príncipe com Deus. Israel. Ele prevaleceu. And this line of the tribe of Judah prevailed. He said, don't weep, John, for the line of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed. He's already overcome. He's done it. It's over, John. Hallelujah. Praise the Lord. E este leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele disse, não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu. Ele já venceu, ele o fez, está terminado, João. Ufa, oh, que coisa! He produced a breach. That sends sin on back to the greasy hands with his wisdom that defiled it, the human being. Yes. Ele produziu um cloro que envia o pecado de volta às sujas mãos com sua sabedoria que corrompeu o ser humano. Sim. But when John turned to look, he saw a lamb. What a difference from a lion. He said the lion has prevailed. See, again, I could use that there. God hiding in simplicity. He said it is a lion. That's the king of the beast. The lion has prevailed. The strongest thing there is a lion. Mas quando João se voltou para olhar, ele viu um cordeiro. Quão diferente de um leão. Ele disse, o leão prevaleceu. Veja, novamente, posso usar isso aí, Deus ocultando-se em simplicidade. Ele disse, aí está um leão. Esse é o rei dos animais. O leão prevaleceu. A coisa mais forte que existe é o leão. I've laid out in the jungles in Africa and hear the giraffe squealing and the great mighty elephant with his trunk in the air, wee, 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 and hear the savages of the desert screaming out their bloody curdle cries and the beetles. Já me deitei nas florestas da África e ouvi as girafas berrando e o grande e poderoso elefante com sua tromba no ar. Ui, ui, ui. Eu ouvi os animais selvagens do deserto dando seus gritos de gelar o sangue e os besouros até... And Billy Paul and I laying in a little place covered over with stickers, and you're way off in a distance. A lion roar, and everything on the desert shuts up. Even the beetles stop hollering. The king speaks. E Billy Paul e eu deitados num velho lugarzinho recoberto com espinheiros e ouvir bem distante um leão rugir e tudo no deserto se cala. Até mesmo os besouros param de zunir. O rei fala, oh, que coisa! Oh, I tell you, that's when denominations and doubts fall to the ground. When the king speaks. And this is the king. That's his word. E eu lhe digo, é aí que denominações e dúvidas caem por terra. Tudo fica quieto quando o rei fala. E este é o rei,
que é a sua palavra.